Olá, meus irmãos. Vamos iniciar mais um momento em que nós meditaremos sobre a palavra de Deus, tiraremos um momento para refletirmos sobre os ensinamentos do Senhor. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor o cuidado para esse momento. Querido Deus, graça te damos, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor nos faz. Obrigado, querido Deus, pelas tuas misericórdias. Queremos pedir pela direção do Teu Espírito, para que o Teu Espírito nos esteja, Senhor Deus, dando a iluminação necessária para estarmos, Senhor Deus, aprendendo mais de Ti. Somos gratos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a meditação de hoje nós iremos fazer o Salmo 131 e nós vamos abrir nesse momento para o Salmo, para nós começarmos a meditar sobre a palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quão maravilhoso, né, irmãos, é esse salmo. Esse salmo é um salmo de romagem, né? Salmo de Davi. Esse salmo mostra o profundo, né, da alma de Davi em relação à disposição da sua mente e do seu coração. Alguns, inclusive, ditam que a mensagem desse salmo é tão profunda que tem medo, né, de cantar isso aí. Eu lembro que eu escutei alguma coisa sobre Calvino, né, que quando começou a colocar os salmos em forma de inário, né, pulava o Salmo 131 porque dizia que não era digno de chegar ao Senhor com tal declaração, né? Na verdade, esse salmo ele não é nenhuma oração, né? Davi não pede nada. Davi aqui faz uma declaração muito forte ao Senhor em relação ao seu coração. Meus irmãos, a gente que sabe de toda a história de Davi, sabemos que Davi era um pastor de ovelhas, no qual Deus tirou ele, né, desse ofício e levou ele para ser o rei de Israel. Inclusive um dos principais reis de Israel, ou se não, o principal rei de Israel. Né? Só que isso não foi de maneira imediata, né? Ele fez essa promessa e o cumprimento dessa promessa só aconteceu algum tempo depois de muita angústia, depois de muita perseguição, depois do próprio Saul achar, né, que Davi poderia conspirar contra ele e buscá-lo matar. E nós acreditamos, né, a maioria dos teólogos acreditam que em cima de toda aquela perseguição que Saul estava fazendo em relação a Davi, do coração do íntimo de Davi não existia tudo aquilo, né, pelo qual ele estava sendo perseguido. Nos parece, através desse salmo, que de fato o coração de Davi não estava na perspectiva material do reino, ou na perspectiva material de ser rei, ou até mesmo de tudo aquilo que traria certa tal posição. E nos parece que, com toda sinceridade, Davi, assim como nos seus outros salmos, faz algumas concepções. Uma concepção de que o seu coração não era, e outra, uma concepção do que o seu coração era aqui neste salmo. Quem dera, meus irmãos, que possamos fazer a mesma coisa. Vamos analisar um pouco esse salmo nesse momento e vamos meditar um pouco sobre ele. No primeiro versículo, Davi diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A primeira coisa que a gente nos chama logo a atenção
É a sinceridade de coração que Davi tem aqui ao declarar a Deus que não era soberbo o seu coração e nem altivo os seus olhos, que a sinceridade do seu coração, e nós temos que entender que a palavra de Deus ela é inspirada. Então, se Deus permitiu que essa palavra estivesse aqui, o sentimento de Davi era um sentimento genuíno. Por mais que tivesse sido prometido a Davi, né, o reino de Israel, Davi dizia que no seu coração não existia a ambição e nem a soberba, e nem os olhos dele contemplavam coisas demais para ele. E essa atitude, irmãos, positiva em relação a Deus, é algo tão profundo, meus irmãos, que eu entendo porque Calvino relutava em cantar esse salmo. Certamente, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje, em que somos incentivados, né, a buscar coisas grandes, a pensar alto, a pensar grande, materialmente falando, para termos posição, para termos coisas que nos orgulharmos, né? Davi chega aqui e diz que, Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo os meus olhos. E ele ainda complementa, certo? Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, quantas vezes a gente não se pega fazendo planos, né, em que simplesmente a nossa posição e aquilo que as pessoas vão achar de nós é aquilo que nos move para fazer isso, né? Certamente, meus irmãos, o andar junto com o Senhor nos deve mudar a nossa forma de entender a vida. Quando Davi fala lá no Salmo 139, falando que Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e me conduza pelo caminho eterno, eu acredito que a coerência, certo, de Davi era muito grande em relação a onde estava o seu coração. Uma das coisas que eu defendo bastante é que uma das formas, aliás, das interpretações pela qual Davi é chamado na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus é exatamente essa forma de pensar. Porque Davi, ele policiava o seu coração para que o seu coração não se tornasse soberbo e nem os seus olhos se tornassem altivos e não cobiçava coisas maravilhosas e grandes demais para ele. No segundo versículo, nós vemos outra disposição, né? Então ele diz que o seu coração não é assim, nem os seus olhos são assim, e nem a sua expectativa de vida é assim. E aí agora no versículo 2 ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada que aquieta nos braços da sua mãe. Como esta criança é a minha alma para contigo. Podemos dizer que a síntese desse versículo 2 é exatamente a completa dependência que Davi tinha do Senhor. É interessante que ele divide aqui em duas situações. Imagina uma criança, né, muito pequenininha que está chorando lá e ninguém consegue acalentar de forma nenhuma. E naquele momento que a mãe vai lá e pega e dá de mamar essa criança, aquela criança fica calma, tranquila, né? A gente costuma dizer como um anjinho, né? Por que aquela criança fica daquela forma? Porque ela acha completamente segura, completamente satisfeita, certo? Com aquilo, todo o carinho e todo o suprimento que a mãe deu para ela. Davi está fazendo essa ilustração para demonstrar, através desse salmo, exatamente como era o seu coração dentro dessa dependência que ele tinha do Senhor, né? Certamente, Davi foi tentado, certo, a usar de suas próprias forças. Teve uma oportunidade na qual Davi teve a oportunidade de matar Saul, que era aquele que estava ali lhe perseguindo, em que a sua vida estava em risco. Mas em nenhum momento Davi levantou a mão contra Saul. Primeiramente, porque ele sabia que Saul era alguém que tinha sido permitido colocar por Deus lá. E segundo, porque Davi esperava que Deus resolvesse as situações. Davi não se precipitou. Davi não quis tomar a frente. Davi deixou Deus
resolver exatamente como ele queria. Ou seja, ele depositou as aflições da sua alma nas mãos do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós nos apressamos em querer resolver as coisas? Quantas vezes nós não queremos lutar com as nossas próprias forças? Quantas vezes nós não queremos nos apressar em resolver as coisas pelo nosso senso do que é certo, pelo nosso senso de justiça? E esquecemos de que a nossa força e a nossa dependência tem que estar nas mãos do Senhor, assim como aqui Davi fala, certo? Como uma criança ali que se acalenta, certo, nos braços da sua mãe, assim nós devíamos ter nosso coração em relação ao Senhor. Isso aí é para todos os lados da vida, para que nós não possamos ter vidas inquietas, em que não conseguimos esperar o tempo do Senhor, né? Veja lá, essa ilustração, aliás, essa passagem mostra exatamente que o que Davi estava falando não era do coração para fora. Davi teve a oportunidade de matar aqueles que estavam querendo lhe matar, mas ele não fez isso porque ele confiava no Senhor. Ele sabia exatamente que a força da sua mão não era nada em relação ao domínio e soberania do Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, que nós possamos meditar nessas coisas. É interessante que ao longo da nossa vida nós temos muitas oportunidades de esperar no Senhor. Calvino, ele disse uma frase muito interessante. O mundo diz assim, né, que a gente deve se conhecer bem, né? Se conheça muito bem, se conheça muito bem, se conheça muito bem, para que você saiba como você deve agir e tal. Calvin dizia o seguinte: quanto mais você conhece o Senhor, mais você se conhece. Isso, meus irmãos, é uma reflexão muito forte. Realmente, meus irmãos, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós entendemos nossa fragilidade, mais nós conseguimos entender quem realmente nós somos e mais nós confiaremos no Senhor, porque nós reconheceremos nossa incapacidade de viver fora da dependência dele. Então, meus irmãos, que possamos meditar nesse salmo e que possamos, como vontade da nossa alma, poder recitar esse salmo de forma sincera ao Senhor. Oremos novamente. Querido Deus, graças te damos, Senhor Deus, pela inspiração que o Senhor deu a Davi para escrever isso e também, Senhor Deus, pelo ensino que isso nos traz. Querido Deus, aplica no coração da tua igreja e também no meu coração, para que, Senhor Deus, possamos viver vidas dependentes, Senhor Deus, de Ti. Muito obrigado por esse momento, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.